As palavras que você repete em silêncio definem o que acontece do lado de fora. Não é mágica, é direção. A mente vai onde a voz interna aponta. E é por isso que, às vezes, mesmo tentando fazer tudo certo, você continua se sentindo travado, cansado, preso em um ciclo que se repete. Não é falta de força, é falta de uma conversa honesta com você mesmo. Pense um pouco. Quantas vezes, ao errar, você se chamou de idiota? Quantas vezes, ao se atrasar, murmurou que não serve para nada? Essas frases parecem pequenas, mas são ordens. A mente obedece, e quanto mais você repete, mais ela acredita que é verdade. Os estoicos já sabiam disso há séculos. Marco Aurélio dizia: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Mas o que ele realmente quis dizer é que a vida começa antes do pensamento, começa no tom com que você se trata. Existe uma voz dentro de você que ninguém escuta. Ela é a primeira a falar quando algo dá errado. Ela comenta o espelho, o corpo, o erro, o passado, o futuro. E o curioso é que você acredita nela sem questionar. Mas e se essa voz não fosse um reflexo da verdade? E se fosse apenas o eco de tudo que você ouviu de outras pessoas críticas, rejeições, comparações? A mente humana foi programada para proteger, não para motivar. Ela tenta evitar dor, constrangimento, fracasso. Então ela cria frases que soam como verdade, mas são armadilhas. Não adianta tentar, você sempre erra. Para que insistir? E o mais perigoso é que essas frases não soam violentas, elas soam lógicas. Mas é essa lógica que mantém você no mesmo lugar. O estoicismo ensina que não devemos acreditar em cada pensamento, devemos observar. Treinar a mente como um guardião que escolhe quem entra e quem não entra. E é aí que tudo começa a mudar. Quando você percebe que pode falar diferente com você mesmo, não para se iludir, mas para se libertar da linguagem que te limita. Imagine se, por 3 dias, você decidisse não aceitar nenhuma frase destrutiva, nenhuma crítica automática, nenhuma comparação. Imagine se, ao invés de dizer não consigo, você dissesse ainda estou aprendendo. Se, ao invés de sou um fracasso, você dissesse estou em processo. As palavras não mudam o mundo de fora, mas mudam o mundo de dentro. E é lá que tudo começa. Nos próximos minutos, você vai entender por que a forma como você fala consigo mesmo determina o seu destino. E vai aprender como mudar isso em apenas 3 dias. 3 dias de uma prática estoica que pode transformar sua energia, seu foco e até sua forma de se olhar no espelho. Sêneca dizia que o maior poder do ser humano é governar a própria mente. Mas antes de governar, é preciso ouvir o que ela diz. E o que ela tem dito para você nos últimos dias, porque talvez não seja o mundo que te cansa, talvez seja o modo como você fala consigo mesmo todos os dias, sem perceber. Este é o ponto de partida. 3 dias, 3 frases, uma mudança e um silêncio que vai começar a trabalhar a seu favor. 1. O poder da autoconversa. Tudo o que você fala para si mesmo se transforma em uma espécie de comando invisível. O corpo sente, o cérebro registra, e a vida começa a seguir esse roteiro silencioso que você repete todos os dias sem perceber. Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos fere, mas o que dizemos a nós mesmos sobre o que nos acontece. Essa é a essência do estoicismo aplicada ao mundo moderno. O problema nunca foi a vida, foi o diálogo interno que ela desperta. Cada pensamento que você tem vem acompanhado de uma voz. Às vezes é firme, às vezes é cruel. E ela não se cala nem quando você tenta descansar. É a voz que te cobra enquanto deita, que te compara enquanto trabalha, que te sabota quando começa a melhorar. Ela te convence de que está sendo realista, quando na verdade está apenas repetindo o medo. A ciência moderna confirmou o que os antigos filósofos já sabiam. Pesquisadores descobriram que o cérebro não distingue o que você imagina do que realmente vive.
Ou seja, se você se diz não sou capaz, o cérebro responde como se isso fosse fato. Ele diminui sua energia, reduz sua confiança e ativa mecanismos de defesa. Mas se você muda a frase para vou tentar de novo, o cérebro também muda, libera dopamina, reorganiza o foco e se prepara para agir. A forma como você fala com você mesmo é a arquitetura da sua mente. E essa arquitetura pode construir fortalezas ou prisões. O que você diz se transforma em hábito mental. E o hábito mental vira destino. Os estoicos sabiam que o caos externo é inevitável, mas o caos interno é opcional. Eles treinavam a mente não para ser positiva, mas para ser estável. Sêneca não dizia, pense coisas boas. Ele dizia, pense com clareza. E clareza é o oposto de autocrítica. É o poder de enxergar a si mesmo sem exagerar as falhas e sem negar o progresso. Você já percebeu que as pessoas mais serenas não falam alto? Elas pensam com calma. Elas têm domínio sobre o próprio diálogo interno. Não porque a vida delas é fácil, mas porque aprenderam a usar as palavras como instrumentos de ordem. Enquanto a maioria reage com raiva ou dúvida, elas reagem com direção. E isso é uma das maiores formas de disciplina. Controlar o que você diz para si mesmo antes de reagir ao mundo. É uma batalha silenciosa que acontece todos os dias e quase ninguém percebe. Mas é ela que define quem vence de verdade. A autoconversa molda sua identidade. Quando você diz, eu sou ansioso, você não está descrevendo uma emoção, está criando uma identidade. E a mente passa a agir de acordo com isso. Mas quando você muda para, estou sentindo ansiedade agora, algo muda. Você tira o peso do ser e traz o poder de estar. O primeiro é prisão. O segundo é consciência, e a consciência é o primeiro passo para a liberdade. Epicteto ensinava seus alunos a questionar os próprios pensamentos. Ele dizia, quando algo te perturbar, pergunte-se, o que depende de mim aqui? Essa pergunta é o início do controle. Ela silencia a voz que acusa e desperta a voz que orienta. Porque dentro de você não existe apenas um narrador, existem vários. E você precisa escolher quem vai narrar sua história. Durante 3 dias, você vai observar a forma como fala consigo mesmo. Vai perceber que quase tudo o que diz é automático. Vai descobrir expressões herdadas de outras pessoas, de pais, professores, ex-relacionamentos, frases que se repetem há anos, como um disco arranhado. E ao notar isso, você vai ter o poder de reprogramar essa linguagem. Não para se enganar, mas para se curar. Porque a mente acredita em tudo o que você repete. E o que você repete vira quem você é. Por isso, o primeiro passo da mudança não é ação, é palavra. É o que você decide dizer para si mesmo quando ninguém está ouvindo. É a frase que antecede o gesto, o pensamento que antecede o hábito, o tom que antecede a coragem. O que os estoicos descobriram há 2000 anos é o que a neurociência explica hoje. As palavras criam caminhos no cérebro. Repeti-las é como pisar na mesma trilha todos os dias. Depois de um tempo, essa trilha vira estrada. E é por isso que é tão difícil mudar o jeito de pensar. Você passa anos andando na mesma direção. Mas a boa notícia é que basta começar a trilhar outro caminho. Nos primeiros passos é desconfortável. Mas depois de 3 dias de prática consciente, o cérebro começa a entender o novo comando. E aí, tudo o que era automático começa a ser escolhido. E o que antes era prisão, vira liberdade. 2. As 3 vozes internas. Dentro da sua mente, existem 3 vozes que lutam pelo controle todos os dias. Elas não falam ao mesmo tempo, mas se revezam, e a que vence determina o rumo da sua vida. Os antigos estoicos conheciam bem essas vozes. Eles as chamavam de forças interiores, a do medo, a da memória e a da razão. Hoje, nós as chamamos de autocrítica, passado e consciência. Mas no fundo, são as mesmas. A primeira voz é a do medo. Ela vive no seu corpo.
É rápida, impulsiva, barulhenta. Ela te protege, mas também te paralisa. É aquela voz que diz: vai dar errado, vão rir de você, é melhor não tentar. Ela parece prudente, mas o medo não quer te proteger, quer te manter igual. E tudo o que te mantém igual te impede de crescer. O medo é o eco do perigo antigo. Ele foi útil quando precisávamos correr de predadores, mas hoje ele só faz você correr de oportunidades. Ele usa o mesmo tom da razão, mas é só disfarce. O medo adora fingir que é sensato, mas a sensatez constrói, enquanto o medo congela. Os estoicos enfrentavam o medo com uma prática simples. Eles imaginavam o pior cenário possível, aceitavam mentalmente e seguiam em frente. Porque quando você encara o medo de frente, ele encolhe. Mas quando tenta ignorá-lo, ele cresce no escuro. A segunda voz é a do passado. Ela é mais sutil. Fala com nostalgia, com culpa, com arrependimento. É a voz que diz: você já errou antes. Você não é mais o mesmo. Já é tarde demais. Essa voz vive de lembranças, e cada lembrança é uma âncora. Ela tenta te convencer de que o passado é uma sentença, quando na verdade é só um arquivo. Nada que está arquivado precisa comandar o presente. Marco Aurélio escrevia em seu diário: o que passou não está mais em teu poder. O que virá ainda não existe. Resta-te o agora. Ele sabia que a voz do passado se alimenta de tempo perdido. E quando você vive olhando para trás, o presente se torna invisível. Você começa a reagir como quem ainda está preso a uma versão antiga de si mesmo e não percebe que já mudou. A mente é traiçoeira. Ela guarda o erro e apaga o progresso. Por isso, a autoconversa precisa ser disciplinada. Toda vez que a voz do passado falar, responda com o agora. Não eu era, mas eu estou. Não eu perdi, mas eu aprendi. É simples, mas transforma. A terceira voz é a da razão, a única que não grita. Ela fala baixo, com calma. Ela não reage, observa. É a voz que você quase nunca escuta, porque vive abafada pelo barulho das outras duas. Mas quando você silencia o medo e o passado, ela aparece. E quando ela aparece, tudo começa a fazer sentido. A voz da razão é a consciência estoica. É ela que diz: isso depende de mim. É ela que separa o que é controle do que é ilusão. Ela não promete conforto, promete clareza. E a clareza é o que cura a mente confusa. Ela te ensina a lidar com a dor sem se destruir, a lidar com o erro sem se odiar, a lidar com o medo sem fugir. O problema é que a voz da razão é tímida no início. Ela não disputa espaço, ela espera, e por isso precisa ser cultivada. Sêneca dizia que a mente tranquila vê mais longe, mas a tranquilidade é fruto de treino, não de sorte. Você precisa criar momentos de silêncio para ouvir a si mesmo com verdade. Precisa perceber quando o medo está falando em nome da prudência, quando o passado está se disfarçando de lembrança e quando a razão está tentando te mostrar um caminho mais simples. Essas três vozes coexistem, mas você escolhe qual vai alimentar. E o alimento delas é a atenção. Tudo o que você observa cresce. Tudo o que você repete ganha força. Se você passa o dia reafirmando seus erros, a voz do passado vai dominar. Se passa o dia se preocupando com o que pode dar errado, o medo vai comandar. Mas se passa o dia lembrando que tudo é transitório, a razão vence. Porque a razão é paciente. Ela não precisa provar nada, só esperar que você perceba. Durante os próximos dias, você vai aprender a reconhecer qual voz está no comando. Vai sentir a diferença entre a mente que te empurra para o medo e a mente que te guia para frente. E quando aprender a dar mais espaço para a voz da razão, vai notar uma mudança estranha. Os problemas continuam os mesmos, mas o peso deles desaparece. Porque a vida não fica mais leve, você é quem fica mais forte. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que aprenda a governar a própria língua e a própria mente.
E essa é a essência do desafio que você vai começar agora. Não é sobre calar o mundo, é sobre aprender a falar com você mesmo como um guia, não como um inimigo. 3. Porque 3 dias mudam tudo. 3 dias parecem pouco, mas o tempo não precisa ser longo para ser transformador, precisa ser intenso. 3 dias são o suficiente para quebrar o ciclo da repetição automática. 3 dias são o bastante para acordar a mente e fazê-la perceber o que você anda dizendo sem pensar. A maior parte do que você fala para si mesmo é repetição. Expressões que você nem escolheu, mas carrega há anos. Eu sou distraído, eu sou ansioso, eu não consigo. Essas frases não são opiniões, são programações. E o cérebro funciona como uma máquina que acredita naquilo que mais ouve. Se você repetir algo por tempo suficiente, a mente cria atalhos. E esses atalhos se tornam o seu comportamento. É por isso que 3 dias fazem diferença. Eles interrompem o piloto automático. Eles colocam uma pausa entre o pensamento e a reação. E essa pausa é o espaço onde nasce a liberdade. Os estoicos chamavam esse intervalo de prosoche atenção plena. É o momento em que você observa a si mesmo como se fosse outro, com calma, sem julgamento. Durante 3 dias, você vai treinar essa atenção. Vai notar cada vez que disser algo destrutivo. E ao notar, vai mudar a frase. Mas por que exatamente 3 dias? Porque é o tempo que o cérebro precisa para registrar um novo padrão de foco. Nos 2 primeiros dias, a mente resiste. Ela tenta voltar ao velho caminho, às velhas palavras. Mas no 3º dia, ela começa a entender que algo mudou. A nova linguagem se torna familiar. E tudo o que é familiar, o cérebro tende a aceitar. Epicteto costumava comparar a mente a um músculo. Ele dizia que pensamentos são como pesos. Quanto mais você levanta, mais forte fica. Então, quando você repete palavras que fortalecem, está literalmente treinando seu cérebro para reagir de outro modo. O desafio dos 3 dias é exatamente isso. Um treino mental de disciplina e consciência. No 1º dia, você vai perceber o caos. Vai se surpreender com a quantidade de frases negativas que surgem naturalmente. E isso é bom. Significa que você está observando. No 2º dia, vai começar a mudar as respostas. Vai trocar "eu não posso" por "eu ainda não posso". Vai trocar "sou péssimo nisso" por "estou aprendendo". E no 3º dia, vai sentir um silêncio diferente, o silêncio de quem não se ataca mais por dentro. Sêneca dizia: aquele que é mestre de si mesmo é mais poderoso do que o que conquista cidades. Esses 3 dias são o início dessa maestria. Não porque a vida vai mudar completamente, mas porque a sua voz interna vai mudar o jeito de ver a vida. E quando a visão muda, o caminho muda junto. O que vai acontecer nesses 3 dias é simples. Você vai começar a escolher as palavras com mais consciência. Vai perceber que não precisa gritar com você para se corrigir. Vai entender que firmeza e crueldade são coisas diferentes. E que a disciplina verdadeira não nasce do medo, nasce do respeito. Ao final desses 3 dias, você não vai se tornar outra pessoa. Vai apenas reencontrar quem sempre foi, antes das vozes do medo e do passado começarem a gritar mais alto. Vai perceber que a sua mente não é inimiga, só estava mal treinada. E que você tem o poder de falar com ela como um sábio fala com seu aprendiz. Com clareza, com paciência e com propósito. 3 dias. 3 amanheceres para observar. 3 noites para silenciar. E depois disso, o mundo continua o mesmo, mas você o enxerga diferente. E isso é o que muda tudo. Primeira mudança: o diálogo interno. O primeiro campo de batalha está dentro da sua mente, nas palavras que você escolhe para se descrever. O diálogo interno é o espelho da sua consciência. É nele que você se explica, se acusa, se perdoa ou se destrói. E o mais curioso é que quase sempre ele acontece sem que você perceba.
A mente fala o tempo todo: você devia ter feito melhor. Você é um desastre. Você nunca acerta. Essas frases parecem pequenas, mas constroem muros. Cada palavra negativa é um tijolo na prisão mental que você mesmo ergue. E quanto mais você repete, mais difícil fica enxergar a saída. Os estoicos enxergavam o diálogo interno como o campo onde nasce a virtude. Epicteto dizia que a alma se torna aquilo com o que ela conversa. Por isso, o primeiro passo da mudança é simples, mas poderoso. Ouça o que você está dizendo a si mesmo. Não tente corrigir ainda, apenas ouça. O simples ato de observar já muda o fluxo, porque o que é observado não domina, é compreendido. Você vai perceber algo curioso. A sua mente repete frases que não são suas, são ecos antigos de professores, pais, chefes, pessoas que projetaram suas próprias inseguranças em você. E sem perceber, você herdou o vocabulário delas. Mas o estoicismo ensina que nada externo tem o poder de definir a sua alma. Só você pode decidir que palavras merecem permanecer. Então, a primeira mudança é transformar o tom da conversa. Trocar o "por que eu sou assim" por "o que posso aprender com isso". Trocar o "eu sou um fracasso, por isso foi um erro e eu aprendi algo". Trocar o "não aguento mais" por "estou cansado e isso também passa". Essas pequenas trocas são o início da transformação. Elas não são frases positivas forçadas, são frases conscientes. Elas não tentam negar a dor, apenas mudam a forma de responder a ela. Sêneca dizia que a linguagem molda o pensamento, e o pensamento molda a ação. Por isso, todo progresso começa com uma conversa melhor. Se a sua mente fala em tom de guerra, sua vida se torna uma batalha. Mas se ela fala em tom de disciplina, tudo vira aprendizado. A diferença entre sofrimento e crescimento é a forma como você narra o que acontece. Imagine duas pessoas passando pelo mesmo problema. Uma pensa: nada dá certo para mim. A outra pensa: isso é um teste para me deixar mais forte. A situação é idêntica, mas o resultado interno é oposto. O primeiro afunda, o segundo amadurece. Porque não é o evento que define o destino, é o diálogo que o acompanha. Durante esse processo, você vai descobrir que a mente tenta te enganar com um truque, o de parecer realista. Ela diz que está apenas sendo sincera, mas na verdade está sendo cruel. O realismo verdadeiro reconhece o erro e busca uma solução. A crueldade apenas repete o erro como se fosse identidade. E essa é a linha que separa o autoconhecimento da autossabotagem. Treine-se para falar consigo mesmo como um mentor falaria com um aprendiz. Com firmeza, mas também com respeito. Não diga "você é fraco". Diga "ainda não dominou isso". Não diga "você estragou tudo". Diga "você pode corrigir o que ainda está sob seu controle". Esse é o tom estoico, calmo, racional e construtivo. A mente disciplinada não nega a falha, ela a transforma em treino. Epicteto alertava seus alunos: não se chame de tolo, ou se tornará um. E hoje, a neurociência confirma que ele tinha razão. O cérebro cria associações entre palavras e identidade. Cada vez que você se chama de algo, ele reforça essa imagem. Mas se você muda o vocabulário, ele muda a percepção. É como mudar o software sem trocar a máquina. Nos primeiros dias, você vai se surpreender com a quantidade de frases destrutivas que surgem automaticamente. Mas é aí que mora a vitória. Porque o simples ato de perceber já é a semente da mudança. Quando você diz: opa, percebi que estou me atacando, o ciclo é quebrado. Você não é mais vítima da própria mente, você é o observador. E quando o observador desperta, o caos começa a se organizar. O diálogo interno se torna mais limpo, mais lúcido, mais gentil. E isso não é fraqueza, é força. A força de quem aprendeu que autocobrança sem propósito é só autodestruição disfarçada de disciplina. Aos poucos,
você vai notar que até sua postura muda. O corpo responde à mente, a voz se acalma, os ombros relaxam, a respiração desacelera. E a vida, que antes parecia uma corrida, começa a andar no ritmo da razão. Porque quando a mente se trata com respeito, o corpo obedece. Essa é a primeira revolução. Falar consigo mesmo como um amigo sábio e não como um inimigo severo. Você não precisa se convencer de que tudo está bem. Precisa apenas lembrar que você está aprendendo a estar melhor. E isso, no caminho estoico, já é vitória. Segunda mudança, o tom com que você se trata. Você já reparou que não é apenas o que você diz para si mesmo que importa, mas como você diz. O tom com que você fala consigo pode curar ou ferir. E é esse tom, mais do que as palavras, que molda o estado da sua mente todos os dias. Sêneca dizia que a alma reage à forma como é tratada. Quando você fala com dureza, ela se encolhe. Quando fala com paciência, ela se abre. O tom é a emoção por trás das palavras e ele carrega mais força do que o próprio conteúdo. Você pode dizer, vai dar certo com esperança ou com ironia. E a diferença muda tudo, porque a mente não acredita nas palavras, acredita na energia que as acompanha. O tom com que você se trata define o tipo de relação que tem consigo. E o estoicismo nos lembra, se você não é aliado de si mesmo, o mundo inteiro se torna mais difícil. É impossível vencer uma batalha interna sendo inimigo de si próprio. A disciplina sem compaixão vira castigo. E a autocrítica sem gentileza vira veneno. O tom interno é o primeiro sinal de respeito próprio. É a maneira como você se escuta quando erra, quando falha, quando decepciona alguém. É ali que se revela se você aprendeu a ser seu próprio mentor ou seu próprio carrasco. Muita gente acredita que precisa ser dura consigo para evoluir. Mas a verdade é que ninguém floresce em solo de hostilidade. Você só cresce quando se sente seguro até dentro da própria mente. Imagine a diferença entre um treinador que grita, você é inútil, e um que diz, vamos tentar de novo. Ambos exigem, mas só um inspira. A mente humana reage da mesma forma. Ela não aprende com gritos, aprende com direção. E quando o tom interno é calmo, o raciocínio fica mais claro. Você age com mais precisão, menos culpa e mais consciência. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, a serenidade da alma. Um estado em que nada externo te perturba, porque o seu interior não está em guerra. E essa serenidade começa na maneira como você se trata. Quando o diálogo interno é agressivo, você vive em estado de alerta. Seu corpo libera adrenalina, tensão, ansiedade. Mas quando o tom é estável, o corpo entende, estamos seguros, e nesse estado, a mente trabalha melhor. Você pensa com mais clareza, dorme com mais facilidade e reage com mais sabedoria. A autoconversa tem o poder de acionar os mesmos mecanismos do medo ou da coragem. Por isso, mudar o tom é mais do que psicológico, é fisiológico. Cada palavra dita com calma desacelera o sistema nervoso. Cada frase dita com ódio o acelera. Você literalmente educa o seu corpo através do tom da sua voz interna. Marco Aurélio escreveu em suas meditações, fala contigo como falarias com um irmão. Essa é a essência do tom estoico, a firmeza com ternura. É o equilíbrio entre autoridade e amor. E é esse equilíbrio que transforma o caos em ordem. Durante os 3 dias de prática, observe não apenas o conteúdo das frases, mas a entonação mental com que as diz. Se perceber dureza, suavize. Se perceber desespero, respire. Não é preciso se iludir, é preciso se equilibrar. O tom neutro é o mais sábio, porque ele permite ver a realidade sem o filtro da emoção excessiva. Você vai perceber algo poderoso. Quando muda o tom, o diálogo inteiro muda. Uma frase como "eu preciso mudar" pode soar como cobrança ou como convite.
A diferença está no ritmo interno, na energia que acompanha as palavras. E isso define se você vai agir por culpa ou por propósito. O corpo sente isso. A respiração muda, os ombros se soltam, a tensão no maxilar diminui. A mente entende que não está sendo atacada, está sendo guiada. E quando ela sente isso, obedece com mais leveza. A força dos estoicos não vinha da repressão emocional, mas do domínio do tom. Eles aprenderam a responder à dor sem dramatizar, a corrigir erros sem humilhar a si mesmos, a buscar grandeza sem se perder na pressa. O tom deles era calmo, não porque não sentiam, mas porque sabiam que o desespero não resolve nada. Epicteto dizia: se você quiser melhorar, esteja preparado para ser tratado como tolo. Mas ele também ensinava a tratar-se com dignidade, mesmo quando o mundo não o fazia. Porque se o mundo te despreza e você também, não sobra ninguém para te levantar. Por isso, o tom interno é sagrado. É a forma como você decide continuar, mesmo quando tudo te empurra para desistir. Então, nos próximos dias, lembre-se, você não precisa gritar para se ouvir. Você não precisa se castigar para aprender. Você só precisa ajustar o tom. E quando o tom muda, o mundo responde. Porque quem fala com calma dentro de si, anda com firmeza fora de si. E esse é o verdadeiro poder do autocontrole, o poder de se tratar como alguém que merece respeito. Terceira mudança, a linguagem da ação. Depois que você muda o que diz e o tom com que diz, vem o passo mais transformador. Mudar o que faz a partir do que diz. Porque a linguagem não é só expressão, é direção. As palavras que você usa criam um movimento, mesmo que você não perceba. E a forma como fala consigo mesmo todos os dias é o mapa invisível das suas ações. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs: hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes e mentirosas. Não era pessimismo, era preparo. Ele não falava isso para se proteger do mundo, mas para lembrar a si mesmo como reagir. A linguagem da ação é isso, o diálogo interno que define o comportamento antes que o mundo te provoque. Cada frase que você repete é uma programação de reação. Quando diz, eu sou desorganizado, o cérebro entende, não adianta tentar. Quando diz, eu tenho preguiça, o corpo responde com inércia. Mas quando muda para estou aprendendo a ser mais constante, o cérebro se ajusta e começa a buscar coerência com essa nova frase. Porque a mente odeia contradições. Se você diz algo com convicção, ela faz de tudo para agir de forma compatível com isso. Essa é a razão pela qual os estoicos davam tanta importância à prática diária de afirmações conscientes. Eles sabiam que o pensamento vira comportamento e o comportamento repetido vira destino. Mas para que isso funcione, é preciso sair da teoria e ir para a prática transformar palavra em gesto. Epicteto dizia que o filósofo verdadeiro não fala sobre sabedoria, vive a sabedoria. Então, a terceira mudança começa quando o diálogo interno se torna verbo, quando deixa de ser ideia e vira ação concreta. Isso pode começar em pequenas coisas: levantar sem reclamar, responder sem raiva, cumprir o que prometeu a si mesmo. Cada gesto coerente reforça a nova identidade que você está construindo. A linguagem da ação é silenciosa, mas poderosa. Ela se manifesta quando você cumpre o que sua mente prometeu. Quando você diz, hoje vai ser diferente, e realmente age diferente. O cérebro registra isso como evidência de que a nova voz interna é confiável. E aos poucos, você para de duvidar de si. Porque confiança não nasce de motivação, nasce de consistência. O problema é que, por anos, muitos de nós prometeram coisas que não cumpriram. E isso enfraqueceu o respeito por nossa própria palavra. Cada segunda eu começo quebrado, cada dessa vez vai abandonado, ensina a mente a não acreditar mais em nós. Mas o caminho estoico devolve essa confiança, uma escolha de cada vez.
Você reconstrói o peso da sua palavra com pequenas vitórias diárias. Não precisa ser perfeito, precisa ser fiel a si mesmo. A linguagem da ação também é a cura para a dúvida. Sêneca dizia que nada é mais desgastante do que a indecisão. E é verdade. A mente indecisa fala muito, mas faz pouco. Ela analisa tanto que paralisa. Mas a ação, mesmo pequena, silencia o medo. Porque o medo se alimenta do vazio e a ação preenche esse vazio com movimento. Nos 3 dias do desafio, você vai perceber que as palavras certas te empurram para agir sem esforço. Quando você começa o dia dizendo, vou tentar ser calmo, a mente busca coerência e te lembra disso quando alguém te provoca. Quando você diz, hoje não vou reclamar, o cérebro monitora suas reações e te alerta quando está prestes a repetir o padrão. Isso é neuroplasticidade em ação, o cérebro se adaptando ao comando da nova linguagem. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, o princípio diretor da mente. Eles acreditavam que se você controla seus pensamentos, controla seus impulsos. E se controla seus impulsos, domina a si mesmo. Mas dominar-se não é reprimir, é escolher agir com intenção, não com emoção. A linguagem da ação transforma a energia do pensamento em movimento real. E quanto mais coerência existe entre o que você pensa, diz e faz, mais estável se torna a sua vida. Não porque o mundo muda, mas porque a sua mente para de lutar contra si mesma. Ela encontra direção, e a direção traz paz. Pense em como você age depois de uma conversa destrutiva com você mesmo. Normalmente vem a procrastinação, o cansaço, a desistência. Mas depois de uma conversa construtiva, até as tarefas mais difíceis parecem possíveis. Isso não é coincidência, é alinhamento. A energia mental se traduz em comportamento físico. A linguagem cria o estado e o estado cria o resultado. Por isso, os estoicos não desperdiçavam palavras. Eles sabiam que cada pensamento gera um impulso e cada impulso pode se tornar um hábito. E hábito é o que molda o destino. Aquele que repete gestos coerentes com o que acredita, mesmo em silêncio, já está transformando a própria vida. Porque a mudança verdadeira não começa quando o mundo te vê diferente, começa quando você age diferente, mesmo que ninguém veja. Nos próximos dias, observe como as suas ações reagem às palavras que você escolhe. Se elas ainda te paralisam, mude o vocabulário. Se te movem, repita. Essa é a disciplina do sábio, ajustar o verbo até que ele se torne caminho. E quando a linguagem da ação se torna natural, você não precisa mais se convencer, basta seguir. Porque o corpo e a mente já entenderam o comando. Essa é a terceira mudança. Falar, sentir e agir em uma só direção. Sem ruído, sem pressa, sem medo. Apenas consciência. 4. Exemplos práticos. Agora que você já entendeu o poder das palavras, do tom e da ação, é hora de ver como isso se manifesta na vida real. Porque o estoicismo não é uma teoria bonita, é um treino diário, testado nas pequenas situações onde ninguém está olhando. Imagine um cenário simples. Você acorda atrasado. A voz do medo fala primeiro, você é um irresponsável. A voz do passado aparece em seguida, você sempre faz isso. Mas aí vem a voz da razão. Você acordou tarde, mas ainda pode salvar o dia. É nesse momento que o estoico age. Ele não nega o erro, não dramatiza o atraso, não se chama de nada. Ele simplesmente faz o que precisa ser feito. Essa calma muda tudo, porque ela preserva energia. E quem preserva energia, decide melhor. Outro exemplo. Alguém te critica. A mente imediata quer revidar, quer se defender. Mas o estoico faz uma pausa e pergunta, isso depende de mim? Se a resposta for não, ele solta. Se for sim, ele corrige o que pode sem ódio, sem pressa. Porque a crítica só te fere quando atinge algo que você mesmo duvida. Quando você está em paz consigo, o julgamento dos outros perde força. É como tentar apagar o fogo com vento. Quanto mais sopra, mais ele se apaga.
Pense em um guerreiro. Ele não entra em campo gritando. Ele entra em silêncio, focado, respirando, porque o barulho é distração e distração é fraqueza. O mesmo vale para a mente. Quanto mais ruído interno, mais você perde força. Mas quando o silêncio é cultivado, até a provocação se transforma em treino. O mundo se torna academia e cada obstáculo um exercício de autocontrole. Sêneca viveu isso na pele. Ele foi acusado injustamente, exilado, humilhado. Mas em vez de se entregar à raiva, usou o tempo no exílio para escrever. Transformou dor em sabedoria. Porque o estoico não pergunta por que comigo, ele pergunta o que posso fazer com isso. E essa pergunta muda o destino. Marco Aurélio também enfrentou traições, doenças e guerras. Mas suas meditações não falam de vingança, nem de tristeza, falam de clareza. Ele escrevia para si mesmo, em silêncio, para lembrar que o mundo não é obrigado a ser justo, mas ele é obrigado a ser íntegro. Essa é a prática da autoconversa no mais alto nível. Usar as palavras certas para manter a mente no eixo, mesmo quando tudo desaba. Agora, imagine uma situação moderna. Você recebe uma mensagem que te irrita. O impulso é responder na hora. Mas você se lembra, o controle está na resposta, não na reação. Então você fecha o celular, respira e pensa: o que a minha versão mais sábia faria agora? Essa simples pausa te coloca em vantagem sobre 99% das pessoas porque o mundo reage, mas o sábio escolhe. Ou ainda, você está cansado, esgotado, e a mente começa a repetir: não aguento mais. Mas você muda o script: estou cansado, mas posso fazer só o que cabe no agora. E de repente, o peso diminui. Porque você não está mais lutando contra o cansaço, está caminhando com ele. Essa é a força do equilíbrio. Epicteto usava um exemplo curioso. Ele dizia que a mente é como um jarro de argila sendo moldado. Se você bate com força demais, ela quebra. Se toca com cuidado demais, ela nunca ganha forma. O segredo é a pressão certa. Assim é o tom com que você fala consigo. Firme, mas sem brutalidade. O suficiente para corrigir, sem o exagero de se punir. Vamos a outro exemplo. Você está no trânsito, alguém te fecha, a voz automática grita: idiota! Mas a voz consciente observa: estou com raiva, isso é normal, mas essa raiva me serve? Em segundos, a energia muda. Você não se torna frio, se torna livre. Porque liberdade não é fazer o que quiser, é escolher o que não te controla. Essas pequenas vitórias diárias são o verdadeiro treinamento estoico. Elas parecem banais, mas são o campo onde o caráter é forjado. Cada vez que você decide não se sabotar, não reagir por impulso, não se insultar mentalmente, você está construindo um novo padrão neural, um novo reflexo emocional. E é assim, um momento de cada vez, que nasce a serenidade que o mundo inteiro tenta comprar, mas poucos conseguem conquistar. Nos 3 dias de prática, você vai perceber que a transformação não vem de fora. Não vem de livros, de vídeos, de conselhos. Vem do instante em que você se pega reagindo igual e escolhe agir diferente. Esse é o poder da autoconversa aplicada. Transformar o pensamento em domínio e o domínio em liberdade. E o mais bonito é que ninguém precisa ver. Não há medalha, nem aplausos, nem reconhecimento externo. Mas há um silêncio novo dentro de você. Um silêncio que não pesa. Um silêncio que acolhe. É o som da mente em paz com a própria voz. Epicteto costumava dizer aos seus alunos: se quer ser invencível, não lute pelo que não depende de ti. Essa é a maior lição prática do estoicismo. Você não controla o que o mundo diz, mas controla o que você diz a si mesmo sobre o mundo. E essa é a diferença entre ser reativo e ser livre. Então, da próxima vez que algo sair do controle e vai sair, lembre-se, não é o momento que importa. É a conversa que você tem consigo logo depois. É ali que a vitória ou a derrota são decididas. E quem domina essa conversa, domina a vida.
5. Silêncio e intenção. Há um tipo de linguagem que os estoicos consideravam superior a todas as outras. O silêncio. Não o silêncio da covardia, nem o da fuga, mas o da intenção. O silêncio que não é ausência de resposta é presença de domínio. Porque quando você aprende a calar, não por medo, mas por sabedoria, começa a enxergar o que a pressa nunca deixava ver. O mundo moderno ensina a falar muito, a se justificar, se defender, se explicar. Mas quanto mais você fala, mais se afasta da própria clareza. As palavras em excesso viram ruído e o ruído apaga a direção. Marco Aurélio escrevia que muito falar é sinal de pouca mente. Ele não estava condenando a comunicação, mas alertando. Quando você se explica demais, é porque ainda não se convenceu por dentro. O silêncio estoico é ativo. É o espaço onde você pensa antes de agir, respira antes de reagir e observa antes de julgar. Ele é o intervalo entre o impulso e a escolha. E é nesse intervalo que mora a liberdade. Quem fala tudo o que pensa é escravo da emoção. Quem escolhe o que vale ser dito é senhor da própria mente. Epicteto ensinava seus alunos a treinar o silêncio como um guerreiro treina a espada. Porque o silêncio não é ausência de força, é contenção de poder. Ele dizia, fala apenas o necessário e ouve o que os outros calam. Essa frase guarda um segredo. Ouvir o que os outros calam é perceber o que eles ainda não têm coragem de dizer. E essa percepção é uma das maiores armas da sabedoria. Quando você aprende a silenciar, começa a ouvir o que realmente importa, inclusive a si mesmo. Você passa a notar as intenções por trás das palavras, a diferença entre o que é reação e o que é escolha. E aos poucos, descobre que o silêncio é o único lugar onde a mente se reorganiza. Porque pensar exige espaço, e o silêncio é esse espaço. O silêncio também é uma forma de respeito. Respeito pelo próprio tempo e pelas próprias emoções. Sêneca dizia que quem responde com pressa, responde duas vezes, uma ao outro e outra à própria raiva. Por isso, o silêncio não é covardia, é sabedoria emocional. Ele adia o erro, e o erro adiado é quase sempre evitado. Mas não se engane, o silêncio não é passividade, ele é estratégico. É a escolha consciente de não gastar energia com o que não muda nada. Enquanto a maioria grita para provar força, o sábio observa para manter o controle. E quando ele decide falar, suas palavras têm peso, porque foram filtradas pelo discernimento. Nos próximos dias, você vai perceber que o silêncio não é vazio, é cheio de respostas. Ele te mostra quem você é quando ninguém está ouvindo. Mostra quais pensamentos tentam te dominar, quais emoções querem te comandar. E, principalmente, mostra o quanto você ainda depende da aprovação dos outros. O silêncio revela o que o barulho esconde. Tente algo simples. Ao sentir vontade de se justificar, pare. Ao sentir vontade de revidar, respire. Ao sentir vontade de falar por impulso, observe o que quer provar. 9 em cada 10 palavras ditas na raiva são tentativas de convencer o outro, e uma de convencer a si mesmo. Mas o estoico não precisa provar nada. Ele não busca vencer discussões, busca vencer a si mesmo. Há poder em não reagir, porque o silêncio enfraquece o ego e fortalece a consciência. Ele corta o ciclo da repetição emocional. Toda vez que você responde com calma, ensina à mente que não precisa mais lutar o tempo todo. E, aos poucos, o corpo entende isso. A respiração muda, o coração desacelera e a paz se torna o seu estado padrão, não o seu prêmio. O silêncio também é a voz da intenção. Ele mostra que você age porque quer e não porque foi provocado. O sábio não se move por instinto, se move por propósito. E o propósito é silencioso. Ele não precisa de plateia, nem de aplauso. Ele cresce quieto, como as raízes de uma árvore que ninguém vê, mas sustentam tudo. Sêneca comparava o sábio a uma fortaleza, firme, discreta, inabalável. Ele dizia, nada é mais poderoso do que quem não se abala por palavras. E é verdade.
quando você para de reagir a cada ofensa, a cada crítica, a cada provocação, descobre algo raro. Ninguém mais pode te controlar. Porque o poder sobre você sempre esteve nas palavras que você aceitava ouvir. Nos 3 dias de prática, você vai notar que o silêncio começa a trabalhar a seu favor. No início, ele parece desconfortável, como se algo estivesse faltando. Mas depois, vira abrigo. É nele que você se escuta, se realinha e se reencontra. E quando fala novamente, suas palavras vêm carregadas de verdade, não de ruído. No fim das contas, o silêncio não é o fim da conversa, é o começo do entendimento. É o momento em que você para de discutir com o mundo e começa a conversar com a própria alma. E quem aprende essa arte finalmente entende o que é paz. Não a ausência de som, mas a presença de sentido. 6. O que acontece no 3º dia? No 1º dia você percebe o caos. No 2º, começa a organizar. Mas no 3º dia, algo muda profundamente. Não fora, mas dentro. É como se uma névoa se dissipasse e você finalmente enxergasse com nitidez o que sempre esteve aí, a própria mente em estado de calma. No 3º dia, a voz interna começa a obedecer. Ela já não grita tanto. Os pensamentos ainda aparecem, mas vêm mais devagar, como ondas que você pode observar sem se afogar. Você sente, pela primeira vez em muito tempo, que tem espaço entre o que sente e o que faz. E esse espaço é tudo, porque é nele que a sabedoria mora. No 3º dia, a pressa perde força. Você não sente mais necessidade de responder tudo, de se explicar para todos, de vencer cada discussão. O mundo parece igual, mas você está diferente. A mesma situação que antes te irritava, agora só te atravessa. E o que antes te drenava, agora só te ensina. Você não está mais tentando controlar tudo, só está aprendendo a se controlar. Epicteto chamava isso de tranquilidade firme. Não é ausência de emoção, é domínio da emoção. É o ponto em que você sente tudo, mas não se deixa levar por nada. E essa sensação não vem de fora. Ela nasce do novo diálogo interno que você construiu nesses 3 dias. Você começa a perceber o poder de cada palavra. Quando se diz "eu consigo", sente o corpo reagir. Quando se diz "isso vai passar", sente o peso diminuir. E quando se diz "eu escolho ficar em paz", percebe que a paz não depende de ninguém. Ela depende do que você decide permitir entrar. No 3º dia, o silêncio ganha outra cor. Ele deixa de ser vazio e passa a ser pleno. Você começa a gostar da própria companhia. A mente, antes tão barulhenta, se torna um lugar onde dá vontade de ficar. E esse é o maior sinal de evolução, quando o seu interior se torna casa, não prisão. Sêneca dizia que o homem sábio não busca fugir do mundo, mas se reconciliar com ele. E é isso que começa a acontecer dentro de você. As coisas externas continuam fora do controle, o trânsito, as pessoas, o trabalho, o tempo. Mas dentro algo se estabiliza. A raiva se torna observação. O medo se torna planejamento. E a ansiedade se transforma em movimento com propósito. Você começa a notar pequenas vitórias, a paciência voltando, a voz interna mais gentil, a respiração mais leve. E tudo isso sem esforço, sem técnicas complexas, sem precisar mudar de vida, só mudando as palavras. Porque a mente não precisa de promessas grandiosas, ela só precisa de direção. Nesse ponto, o 3º dia não é um fim, é um portal. Você percebe que não quer mais voltar para o velho modo de pensar, que não tem mais prazer em se sabotar, que já não tolera a própria autocrítica desnecessária. Você não quer mais ser inimigo de si mesmo, e isso, por si só, já é libertador. O corpo também começa a responder. O sono melhora, os ombros relaxam, a tensão no peito diminui. Porque o corpo é o reflexo da mente, e a mente agora aprendeu a falar com calma. Você entende que ser disciplinado não é se forçar, é se alinhar. E quando corpo e mente estão alinhados, até as tarefas difíceis se tornam mais leves.
No terceiro dia, você sente que algo dentro de você amadureceu. Não é alegria exagerada, nem euforia passageira. É um contentamento silencioso, uma sensação de que você finalmente está do seu lado. E quando isso acontece, ninguém mais consegue te desestabilizar com facilidade. As críticas perdem o veneno, as comparações perdem o sentido e o passado perde o poder. Você começa a falar menos e observar mais. Começa a se preocupar menos com o que os outros pensam e mais com o que você pensa sobre si. E isso muda tudo, porque quando o seu olhar se volta para dentro, a necessidade de provar algo desaparece. Você age porque faz sentido, não para ser visto. Marco Aurélio escreveu: que o teu espírito permaneça inabalável como uma rocha que as ondas não podem mover. É exatamente assim que você se sente no terceiro dia. As ondas continuam batendo, mas agora você sabe que não precisa se mover com elas. Você entende que pode ser o mar calmo na superfície, profundo por dentro. E o mais curioso é que os outros começam a perceber. As pessoas sentem que há algo diferente no seu jeito de estar presente. Você fala menos, mas o que fala tem peso. Você anda mais devagar, mas com mais firmeza. Sua energia muda, e isso muda o ambiente ao seu redor. No terceiro dia, você entende que o poder não está em dominar os outros, mas em dominar o próprio discurso. E que a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, mas não ser escravo do que sente. Você percebe que a paz não é um prêmio, é uma prática. E que basta 3 dias de consciência para lembrar o que sempre foi seu. O poder de escolher o que pensar. Epicteto dizia que nenhum homem é livre enquanto for escravo da própria língua. E agora, você entende o que ele quis dizer. Porque quando a voz dentro de você se torna sua aliada, a vida inteira muda de tom. O que antes era peso, vira propósito. O que antes era cobrança, vira clareza. E o que antes era dor, vira direção. No fim do terceiro dia, você não sente que chegou, sente que começou. Começou a andar mais leve, a pensar com mais intenção, a viver com mais presença. Você entende que tudo o que precisava para mudar sempre esteve aí, dentro das palavras que você escolhe repetir. E é nesse ponto que o ciclo se fecha, não como um fim, mas como um retorno. Um retorno ao controle da própria mente. 3 dias, 3 escolhas. Uma nova vida silenciosamente começando. 7. A mente que muda tudo. A mente é a origem de tudo. Toda a ação começa com um pensamento e todo destino começa com uma decisão mental. Mas a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o que está fora, sem perceber que o que comanda tudo está dentro. Os estoicos chamavam isso de o trono interior. O espaço invisível onde se decide o rumo de uma vida. Depois de 3 dias de autoconversa consciente, algo poderoso acontece. Você percebe que o mundo não obedece ao que você diz, ele responde ao que você pensa. E quando o pensamento muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, a vida muda junto. No início, a transformação parece pequena. Você nota que discute menos, que reage com mais calma, que julga menos as pessoas. Mas isso é apenas o começo. A mente, ao se organizar, começa a reorganizar tudo o que existe ao redor. É como limpar um espelho, o reflexo do mundo muda, porque a sua visão ficou mais nítida. Sêneca dizia que não é o vento que muda o destino do navio, mas a direção da vela. A mente é essa vela, e a maioria das pessoas vive com ela virada para o caos. Pensam com raiva, falam com pressa, agem com medo e chamam isso de vida. Mas quando você endireita essa vela, percebe que o vento nunca foi o problema. Era só falta de direção. O estoicismo ensina que o maior poder humano é o poder de escolha. Mas essa escolha começa antes da decisão começa, na forma como você pensa sobre o que acontece. A mente treinada não evita o problema, ela o traduz. Ela pega a dor e transforma em sabedoria. Pega a rejeição e transforma em força.
pega o fracasso e transforma em treino. E faz isso de forma tão natural que de fora parece sorte. Mas não é sorte, é consciência. Quando você muda o discurso interno, até seus relacionamentos mudam. Você passa a reagir menos por carência e mais por clareza. Para de querer ser compreendido o tempo todo e começa a querer compreender. Isso muda a energia de todas as conversas, porque quando a mente está em paz, o corpo fala de outra forma, o olhar é mais calmo, a voz mais estável, a presença mais leve. A mente também muda o jeito como você lida com o trabalho, com as metas, com o tempo. Antes, tudo parecia urgente. Agora, tudo tem um ritmo. Você entende que o que é para ser feito será feito, mas sem pressa, sem desespero. Porque a pressa é a emoção de quem não confia. E quem domina a mente confia no processo. Ele entende que o tempo não é inimigo, é aliado. Epicteto dizia que as coisas não perturbam os homens, mas a opinião que eles têm sobre as coisas. Essa frase resume o poder da mente. Você não sofre porque alguém te rejeitou, sofre porque acreditou que isso te diminui. Você não se desespera porque falhou, se desespera porque acha que isso te define. Mas a mente lúcida separa o que aconteceu do que significa. E quando você separa, o peso desaparece. A mente que muda tudo é a que aprendeu a se observar. Ela não foge de si mesma. Ela se escuta, se questiona, se reposiciona. Ela entende que o pensamento é como o clima muda o tempo todo e que o erro é parte do treino, não o fim da jornada. Essa mente não busca perfeição, busca equilíbrio, e equilíbrio é o que traz poder. No quarto dia, quando você segue a prática, começa a perceber um novo tipo de foco. As distrações perdem o brilho. As pessoas que drenavam sua energia perdem o controle. E as coisas pequenas, o sol, o café, a respiração, ganham um novo significado. Você começa a ver beleza no que é simples, porque a mente finalmente desacelerou o suficiente para enxergar. Essa nova mente muda até a sua forma de se motivar. Você deixa de buscar energia em frases externas e começa a criar energia interna. Entende que não precisa de gritos nem de empolgação, precisa de clareza. E clareza é silenciosa. Ela não agita, direciona. Com o tempo, essa mente começa a contagiar tudo ao redor. Você se torna mais paciente com os outros porque aprendeu a ser paciente consigo. Se torna mais justo porque aprendeu a se observar antes de apontar. E se torna mais calmo porque entende que o descontrole dos outros não precisa se tornar o seu. A mente sábia não absorve, filtra. Essa mente também muda o seu relacionamento com o futuro. Antes, o futuro era ameaça. Agora é possibilidade, porque você entende que o que virá não depende de sorte, e sim da forma como você pensa hoje. A mente disciplinada planta serenidade agora para colher estabilidade depois. E essa é a verdadeira definição de prosperidade. Não ter mais, mas precisar de menos. No fim, você entende o que os estoicos tentavam ensinar há séculos. A vida não é sobre controlar o mundo, é sobre dominar a si mesmo. E dominar-se não é suprimir emoções, mas direcioná-las. É falar consigo com calma, mesmo quando tudo grita. É escolher o silêncio quando o ego pede barulho. É continuar caminhando quando o medo pede para parar. Essa é a mente que muda tudo. E quando você atinge esse ponto, descobre que não precisa mais procurar motivação porque você se tornou a própria. Você é o seu guia, seu refúgio e seu impulso. E isso é liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a de não precisar mais fugir de quem você é. Sêneca disse: a alma que aprendeu a se governar não teme tempestades. E talvez seja esse o verdadeiro fim ou o verdadeiro começo. Porque quando você governa a própria mente, o mundo inteiro se reorganiza ao seu redor. A vida para de ser uma luta e vira uma prática. Uma prática diária, silenciosa e infinita de autocontrole, presença e intenção. Você não precisa esperar um grande acontecimento para mudar de vida.
Às vezes, tudo o que precisa é de uma nova conversa com você mesmo. 3 dias de atenção, 3 dias de silêncio, 3 dias de gentileza. E o que parecia impossível começa a acontecer. A mente deixa de ser inimiga e se torna parceira. Durante muito tempo, te fizeram acreditar que força é rigidez. Que ser forte é aguentar tudo calado, é suportar a dor sem tremer, é engolir o que sente. Mas o estoicismo nunca foi sobre endurecer, foi sobre entender. O sábio não foge da dor, ele a escuta. Não nega o medo, ele o observa. E não reprime o sentimento, ele o direciona. Porque força verdadeira não é fechar o coração, é abrir os olhos. Quando você muda a forma de falar consigo, o mundo deixa de ser inimigo. As pessoas continuam sendo as mesmas, os problemas continuam surgindo, o caos continua existindo, mas o seu modo de lidar com tudo isso muda completamente. Você começa a entender que nada lá fora tem o poder de abalar quem já encontrou estabilidade dentro de si. E é nesse ponto que a vida fica leve, mesmo quando continua difícil. Os estoicos sabiam que a mente humana é como o mar. Ela tem ondas, tempestades, correntes. Mas no fundo, lá onde a luz ainda toca, tudo permanece calmo. Você pode escolher viver na superfície, lutando contra cada onda, ou pode aprender a mergulhar e encontrar a calma que sempre esteve ali. Esse mergulho é a autoconversa. Cada palavra consciente é um mergulho a mais em direção à paz. Talvez ninguém perceba de fora, mas por dentro, algo muda. A raiva não explode mais do mesmo jeito, a culpa não pesa tanto, a ansiedade não domina cada segundo. E isso acontece não porque os pensamentos sumiram, mas porque você aprendeu a não acreditar em todos eles. A mente ainda fala, mas agora você é quem escolhe o que ouvir. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. E depois desses 3 dias, você sabe, o destino não é um lugar, é um estado de espírito. O caminho é o mesmo, mas o viajante é outro. O mesmo corpo, a mesma rotina, os mesmos desafios, mas agora com consciência. E consciência é o que separa a vida comum da vida sábia. Epicteto ensinava que a mente é como uma sala, precisa estar limpa para receber boas ideias. E é isso o que você fez nesses dias, limpou. Tirou o pó das frases antigas, jogou fora o vocabulário que não servia mais. E no lugar colocou palavras de calma, de presença, de clareza. Agora, a sua mente está pronta para te ouvir e principalmente para te servir. Você percebe que a paz nunca foi um presente dos outros, foi uma construção sua. E que o mundo muda quando você muda o tom com que fala sobre ele. As pessoas que antes te irritavam passam a te ensinar paciência. Os erros que antes te paralisavam passam a te ensinar sabedoria. E até o silêncio que antes te assustava, agora te abraça. No fundo, tudo o que você sempre quis não era controle, nem sucesso, nem aprovação, era tranquilidade. E ela estava mais perto do que imaginava. Nas palavras que você diz para si mesmo ao acordar, ao errar, ao tentar de novo. Porque é ali que começa a verdadeira transformação, não no mundo, na mente. Agora, imagine viver não só 3 dias assim, mas uma vida inteira, acordar com propósito, falar com paciência, agir com intenção, dormir com leveza. Imagine atravessar dias ruins sem se odiar por isso, ou encarar a solidão sem confundi-la com fracasso. Esse é o poder da autoconversa. Transformar o que você sente sem depender de nada externo. Marco Aurélio dizia que a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. E agora a sua alma está mudando de cor. Ela já não é pintada pelo medo, nem pela culpa, nem pelo passado. Ela está tingida pela serenidade, pelo respeito que você começou a ter por si. E essa nova cor vai refletir em tudo o que você fizer daqui para frente. Nos próximos dias, você vai perceber que tudo à sua volta parece cooperar. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque a sua percepção ficou mais lúcida.
Você vai entender que as coisas não acontecem contra você, mas para você. Cada desafio, cada pausa, cada frustração, tudo é um espelho do que ainda precisa ser lapidado dentro de você. E quando a mente entende isso, ela para de resistir e começa a colaborar com a vida. Talvez o segredo seja esse: parar de tentar controlar e começar a compreender. Parar de reagir e começar a escolher. Parar de se julgar e começar a se escutar. A sabedoria não é gritar, eu consigo. É sussurrar, eu continuo. Mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem respostas. Continuar é a forma mais silenciosa de coragem. Os estoicos não buscavam felicidade, buscavam harmonia. E harmonia é o resultado de uma mente que fala, sente e age na mesma frequência. Quando o pensamento, a palavra e o gesto se alinham, nasce um tipo de paz que o mundo não pode tirar. E é essa paz que você começou a construir. Ela é discreta, mas indestrutível. É o tipo de força que não se exibe, se sente. Então, da próxima vez que o caos bater a porta, não tente gritar mais alto que ele. Sente-se, respire e diga para si mesmo: eu posso atravessar isso em silêncio. E vai perceber que pode. Porque o silêncio não é fraqueza, é maturidade. É o espaço entre o impulso e a sabedoria. E é nesse espaço que o seu poder mora. Você não é o que te disseram. Não é o que falhou. Não é o que perdeu. Você é o que continua mesmo quando tudo pede para parar. E o que continua, vence. Não porque conquista o mundo, mas porque domina o próprio coração. A vida não muda de repente, ela muda devagar. Cada vez que você escolhe uma palavra melhor, cada vez que fala com mais paciência, cada vez que silencia antes de reagir, cada vez que se trata com respeito, mesmo quando erra. Essas são as pequenas vitórias que constroem a liberdade. E a liberdade, no fim das contas, sempre começa dentro da mente. Então, hoje, se olhe com calma e diga: eu estou aprendendo a ser meu próprio abrigo. Repita isso por 3